Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Jesus por estarmos aqui na sua presença, para ouvirmos a sua santa palavra. Louvado seja Deus. Ele vai nos fortalecer, nos ajudar, vai fazer proezas dentro de cada um de nós. O Espírito da glória de Deus vai nos ensinar as verdades eternas e vai mostrar, sabe o que? Como a palavra se cumpre na íntegra. A palavra de Deus é prática. Glórias a Jesus por isso. Servimos a um Deus que Ele é a verdade. Então, e o Espírito da verdade habita em nós. Então, Ele continua a nos ensinar as verdades eternas, a nos guiar pelas veredas direitas. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. A palavra que o Espírito da glória me deu está no livro de Ezequiel, capítulo 19. O título que tem aqui na Bíblia deste capítulo é O Lamento da Leoa, a parábola da videira. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito Santo falou comigo mais forte foi do versículo 10 ao 14. Só que, claro que eu não vou ministrar do versículo 10 ao 14 sem você entender o contexto do versículo 1, que começou no versículo 1. Está entendendo? Seria mais fácil para mim pregar do 10 ao 14, mas tudo que é fácil não é tão bom. É bom quando a gente tem um pouco de trabalho, quando a gente se desgasta um pouco. Glórias a Jesus. Se for para a obra de Deus, vale demais a pena. Ele merece. Louvado seja Deus. E o que é que Ele mais quer? Que os seus obreiros façam. Alimente as suas ovelhas. É isso que Deus quer. E Ele merece o melhor, sempre. Glórias a Deus. Então, esse capítulo aqui fala da lamentação pela monarquia de Judá, né? A queda de Judá, a queda dos reis de Judá, a destruição de muita gente. Então, do versículo 1 até o versículo 9, vamos falar do fim trágico dos últimos 2 reis de Judá. Primeira coisa, por que o fim trágico? Será que Deus permitiria um fim trágico para alguém que esteve nos caminhos dele? Será que Deus ia deixar inimigos cruéis levassem em cativeiro servos do Senhor para serem destruídos? Não. Tudo isso é por causa da altivez, da soberba, da independência de Deus em relação a Deus. Pessoas orgulhosas, pessoas que tiveram a honra de receber, né, um cargo mais alto de uma nação, como Judá. E o troco que deram foi a soberba, a arrogância, a desobediência. Muito sério isto. Então nós vamos entender o que o Espírito Santo quer falar. Se você puder assistir até o fim, eu digo isso por causa de você, assista. Porque você vai aprender um pouco mais da palavra de Deus. Entender como é que Deus age em certas situações. Deus deu toda a honra a esses homens. Os colocou como reis. E eles retribuíram a Deus com ingratidão, com distanciamento de Deus, com desprezo,
a palavra de Deus, as coisas sagradas. Então, o preço eles tiveram que pagar. Por isso que o título está dizendo aqui na Bíblia, o lamento da leoa. Nós sabemos o que é lamento. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, versículo 1. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Lamentação, você sabe que são gritos de dor, de desespero, de desgosto, de pesar, manifestação de amargura, de sofrimento. Então, aqui no versículo 2, quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões deitada, criou seus filhotes no meio dos leãozinhos. Então, este reino é retratado como uma mãe criando uma leoa, mãe criando seus 2 filhotes. Tá entendendo? Visualize essa cena. Porque leoa fala de quê? Geralmente de imponência, de poder, de força. Foi isso tudo que Deus deu. Ajudar. Entregando tudo na mão daqueles reis. E eles, como resposta, eles deram a Deus, foi desagradar o coração de Deus. Aborrecer o Senhor. Fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus. Por favor, enquanto eu estiver ministrando, por favor, pense uma coisa. A Bíblia diz que o Velho Testamento são sombras das coisas futuras. Então, hoje, nós estamos vendo isso aqui se materializar. Está entendendo? Ah, mas aqui fala de reis. Por favor, reis. O que quer dizer reis? Pessoas que estão em eminência, autoridades, pessoas às quais foi dado poder para governar, para agir. Está entendendo? Alargue suas tendas, por favor, para você não ficar pensando só aquela coisa, visualizando só aqui, quando Deus quer falar de pessoas hoje. Nós vamos entender isso mais lá na frente um pouco, durante a ministração dessa mensagem, conforme o Espírito Santo de Deus me use, coloque as suas palavras na minha boca, porque eu não sou nada, não tenho nada, não posso nada, não sei nada. Preciso do Espírito da verdade. Preciso muito. Glórias a Deus. Então, aqui vamos falar do primeiro, conforme diz aqui, do primeiro filhotinho dessa leoa que é Judá. E fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar presa e devorou os homens. Então, este aqui é o rei Jeoacás, que ele começou a reinar em Judá quando o pai dele, Josias, morreu. Ele só reinou durante 3 meses. Imagine. Aí veio Faraó. O que foi que Faraó fez? O levou em cativeiro para o Egito. E lá no cativeiro ele morreu. Diz assim: e ouvindo falar dele as nações de Jeoacás, foi apanhado na sua cova e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Esses ganchos, eles eram atravessados ou no nariz, ou no queixo, ou nos lábios. Era uma forma de humilhar os reis, publicamente. Diz aqui, louvado seja Deus, vendo, pois, ela
a mãe, a leoa, que havia esperado e que a sua esperança era perdida, ou seja, ele foi em cativeiro, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Esse outro filhote está lá no livro de Jeremias, é Zedequias, esse outro filhote. Nós sabemos que Zedequias, ele não obedeceu à palavra de Deus. Ele teve os seus olhos arrancados e foi levado em cativeiro para a Babilônia. Você veja a honra que Deus dá aos homens, por que não dizer mulheres? Muitas. E depois vem a soberba e domina aqueles corações que estão propensos completamente a ela. Você está entendendo? Você percebeu o quanto Deus é maravilhoso e o quanto o homem é ruim para com Deus? E Deus continua abençoando o ser humano. Deus continua investindo no homem, dando inteligência, dando poder, dando autoridade, dando conhecimento, dando sabedoria em várias áreas. E o homem continua usando o que Deus dá contra o próprio Deus. É algo que é recorrente. E que imagine se nós que servimos a Deus ficamos tristes com isto. Agora pare e pense, e Deus, que faz tudo por amor ao homem, sem reservas. Glórias a Jesus. Essas histórias aqui, o contexto mais profundo está no livro de Reis, dos Reis, e no livro de Jeremias. Louvado seja Deus. Vamos lá para a gente compreender o que o Senhor quer falar conosco. Alguma coisa Ele quer falar. Ele não quer só nos dar só o conhecimento, porque muitas pessoas que não servem a Deus conhecem muitas histórias da Bíblia pela mente, pela letra. E Deus quer que nós conheçamos pelo Espírito. E este, ou seja, Zedequias, o outro filhote da leoa, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar presa e devorou homens. Está entendendo? Ele usou o poder que Deus deu para causar danos a muitas vidas. Tanto que o povo de Judá também foi todo levado cativo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades. Olha a grandeza deste homem. E assolou-se a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Ele tinha muita autoridade, fazia o que queria fazer, mandava e desmandava sem respeitar Deus. Então Deus, o que Deus faz? Deus dá bem liberdade, Deus deixa a pessoa à vontade. Porque a pessoa tem que mostrar as suas garras. Porque a pessoa ela pode enganar os outros durante um certo tempo, mas não durante todo o tempo. Deus tira a máscara. Glórias a Jesus. Eu louvo a Deus, que o nosso Deus, Ele é a própria justiça. Tudo que Deus faz é correto. Glórias a Deus. Não tem um culpado por inocente.
Não faz acepção de pessoas. Você pode ser de qualquer classe social. Você pode ser de qual origem for. O que Deus olha, quando Deus olha para você, Deus te reconhece pelo seu coração. Não é pelo seu exterior. O exterior de muitas pessoas, quando Deus olha, e quando Deus vê o interior, Deus tem vomitado. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa achar em mim e você, servos genuínos de Deus, porque nada neste mundo aqui tem valor sem a presença de Deus. Tudo é uma ilusão. Você veja que Salomão disse o quê? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por quê? Porque tudo passa muito rápido. Por isso que a gente tem que valorizar o que não perece. E o que não perece, sabe o que é? A presença de Deus. Glórias a Jesus Cristo. Seja exaltado o seu santo nome. Então, se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda. Está vendo as emboscadas, as conspirações? O que o homem semear, isso ele colherá. Estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em cárcere com ganchos. Da mesma maneira que prenderam Jeoacás e o levaram para o cativeiro com ganchos. Da mesma maneira, e meteram-no em cárcere com ganchos e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes. Ele ficou lá preso, num lugar que ele não pudesse sair de forma alguma, nem ninguém tirá-lo de lá, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Acabou o reinado dele. Está entendendo? Acabou. Por isso que eu gosto sempre de dizer, sempre, valorize tudo que Deus lhe dá, tudo. O pão de cada dia, valorize. Uma casa para você botar a cabeça, uma cama para você dormir. O chuveiro quando você liga que tem água para você tomar banho. O pão de cada dia. O amanhecer, meu Deus, tendo fôlego de vida. Já parou para pensar? Tantos livramentos, tanta proteção, tantas coisas que Deus já fez, que muitas vezes temos que nos lembrar para a gratidão ser algo permanente em nós. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Esses homens, esses dois reis, principalmente, que são os últimos dois reis de Judá, eles fizeram catástrofes contra aquele povo e se levantaram contra Deus. Foram péssimos reis. Porque voluntariamente desobedeceram ao Senhor Todo-Poderoso. A pessoa pode até desobedecer e ela ir caminhando, continuando com a sua desobediência, e ela está pensando que tudo está bom, mas lá na frente vem a lamentação. Vem quando a ficha cai. E a pessoa bota a mão na cabeça. Quando olha, o leite já está derramado. Não adianta mais nada. O que resta
são as consequências para a pessoa sofrer. É a verdade. Ninguém foge disto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, essa lamentação aqui é sobre os reis e sobre a nação, a desolação, a devastação e o cativeiro de Judá. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você é uma pessoa que você tem entendimento quem é Deus, se Deus já lhe deu experiências com Ele, se Deus Ele te dá entendimento espiritual, tá entendendo? Você será cobrado por isto, mas não é para o bem de Deus, não, que Ele não precisa de nada, é para o nosso bem. Glórias a Deus. Tudo que Deus faz é para o nosso bem, até quando Ele nos corrige. Você já parou para pensar que Pai perfeito nós temos? Agora vamos para o versículo 10 em diante. Glórias a Jesus Cristo. Então, aqui fala da lamentação do destino de Judá como nação. Por favor, não foque a nação. A nação, ela é governada por homens, por pessoas. Está entendendo? Eles representam a nação também. Eles caíram e a nação, o povo foi junto. Então, olha só o que aconteceu aqui. Agora começa a falar, para você vai ver quanta altivez está escondida em tantos corações, que se não tivermos muito discernimento de Deus, somos enganados. Mas a Deus ninguém engana. Muitas coisas vão acontecer neste país e você vai se lembrar dessa ministração de hoje. Vai se lembrar. Seja autoridade, seja no trabalho, seja no ministério, seja em que área for, onde há arrogância, altivez, orgulho, Deus derruba. E Deus vai usar a própria pessoa. Sempre Deus faz isso. Você está vendo os noticiários? Comece a observar pessoas soberbas, cheias de si, e que parece que nada vai acontecer com elas. Parece que cada dia elas estão melhor. Vai chegar um momento, se Deus não estiver já parando, vai pará-las, sem dúvida. Porque Deus é todo poderoso. Céus e terra proclamam o seu louvor. Deus não precisa do homem para nada. Deus não precisa dar satisfação a ninguém. Ele é autossuficiente, autoexistente. Glórias a Deus. Você já parou para pensar? Você serve a este Deus. Glórias a Deus. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Então, o reino aqui
é comparado a uma videira exuberante e os seus ramos. O reino aqui, nós sabemos que os ramos simbolizam os reis e a videira é a nação de Judá. Por favor, em nome de Jesus, não fique restrito. Isso é para a nação de Judá. Não, isso é para hoje, para vidas. Que a soberba já ultrapassou todos os limites, que está cheirando mal às narinas de Deus. Pode ser os governantes, seja em quais dos 3 poderes, pode ser as pessoas que têm autoridade e poder para tomar decisões em várias áreas, em vários cargos públicos ou privados. Pode ser muitas pessoas que às vezes até está perto de nós e que é uma soberba tão grande que elas nem imaginam que Deus resiste, se opõe aos soberbos e dá graça aos humildes. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Foi o que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Só tem paz quem é humilde de coração. Quem se acha o tal, que é isso, que é aquilo, que pode, que faz, que é, que tem, não consegue ter paz. Está na Bíblia escrito isso. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Está escrito na Bíblia. Louvado seja Deus. Então, ela aqui estava plantada à borda das águas. Fala muito de crescimento. E você já parou para pensar que se for no ministério onde há funções ministeriais, o que significa essas águas? O Espírito Santo de Deus. E onde ele está, a liberdade, a frutificação, a vitória. Glórias a Deus. Ela frutificou e encheu-se de ramos. Está entendendo? Por causa das muitas águas. O que o Espírito Santo não faz. Você já parou para pensar? Quando ele nos enche com a sua graça, com o seu poder, meu Deus. Muita gente que Deus deu poder, ela começou a achar que o poder era dela. Que a pessoa acha que ela é alguma coisa, que ela é grande, que ela é melhor do que os outros. Vai cair em ruína. Não tenho dúvida disso. É bíblico isto. Deus não está com nenhum soberbo nem arrogante. Deus só está com os humildes de coração. É a verdade. Você está entendendo? Quantas pessoas nos seus respectivos trabalhos, que muitas vezes têm até uma função de liderança, mais ou menos, e que a soberba impera dentro dela ou dentro delas. Quantas pessoas que desfazem das outras, que se acham as melhores, que muitas vezes causam prejuízos a tantos inocentes, a pessoas que estão ali trabalhando, fazendo tudo, dando o seu melhor, mas essas pessoas, elas não valorizam pessoas humildes de coração.
Não há um atrito no mundo espiritual, há um choque. Porque um soberbo, como é que um soberbo vai se alinhar com um humilde de coração? É impossível. Sempre vai haver uma aversão. Louvado seja Deus. E tinha varas fortes para cetro de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos. Cresceu muito. Mas quando cresce assim, que a soberba entra, a queda é pior. E foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. O que quer dizer isso? Chamava atenção. Pessoas que estão hoje em destaque, até na mídia, mas que a soberba fala mais alto dentro delas. Vai acontecer isto aqui. Elas não estão chamando a atenção? Aqui, ó, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos. Ganhou importância. E foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Causava impacto em quem olhava. Assim é hoje. Deus vai agir e vai ser terrível. Terrivelmente. Porque entenda, a palavra de Deus tem que se cumprir. É prática a palavra do Senhor. Deus nunca vai poupar ninguém. Deus vai deixar a pessoa ir até um limite. Qual é o limite, pastora? Que o cálice da ira de Deus estiver cheio. Até aí a pessoa vai. Passou daí, é o juízo chegando de Deus. Porque ele não se deixa escarnecer. Por isso que a Bíblia diz o quê? Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo procede do nosso coração. Pessoas soberbas, essa soberba está no coração, está lá no íntimo dela, está entranhada. Mas foi arrancada com furor. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve ter inveja dos soberbos. De forma alguma. Ah, mas fulano é tão assim e está conseguindo conquistar tudo, está galgando isso ou aquilo. Deixa para lá, em nome de Jesus. Deixa para lá. O melhor, sabe o que é? É ter comunhão com Deus. É ter a paz que excede todo entendimento. A paz que vem da justificação, da salvação eterna. Isto sim. Agora a pessoa julgar as outras, que as pessoas têm, ela tem isso, tem aquilo, deixa para lá. Amém. Nós temos que querer, sabe o que somente? O que Deus tem para nós. Somente. Nunca olhar para nada de ninguém e admirar e dizer eu queria ter isso. Não. Debaixo do sangue de Jesus Cristo, coberta pelo sangue, eu não quero ter nada de ninguém. Nada. Eu só quero nesse mundo aqui, só, em nome de Jesus, o que Deus tem para a minha vida. Somente. Não quero nada de ninguém, nada, nada. Eu não olho para nada que alguém tem e desejo ter. Debaixo do sangue de Jesus, coberta pelo sangue, escondida na cruz de Cristo. Porque nada dos outros, entendeu? Tudo que é dos outros é daquelas pessoas.
O que é nosso é nosso. Seja o que for. A pessoa pode ter falta de qualquer coisa e ver outras com muita abundância naquelas coisas ali. Seja em que área for. Amém. Tomara que tenha sido Deus que tenha dado. Porque se não foi Deus, se for o diabo, o preço vai ser alto. A cobrança dele é cruel. Muitas vezes a cobrança dele se estende até a eternidade. Você está entendendo aqui? Mas foi arrancada com furor. Não fica de pé. A Bíblia diz que ninguém fica de pé na sua própria iniquidade. Foi abatida até a terra. Caiu, lançada por terra. Caiu ao chão. Não fica de pé. Aí você pode ver pessoas hoje fazendo coisas terríveis. E nada acontece com elas. Creia como Cristo vive. Vai se cumprir esta palavra na vida dessas pessoas que são inimigas de Deus, que são soberbas. Pessoas que desprezam os outros. Desprezam o Senhor, a lei de Deus, as coisas sagradas. A Bíblia está dizendo, a Bíblia Sagrada está dizendo, mas foi arrancada com furor. Foi abatida até a terra, não fica de pé. Deus, o Todo-Poderoso, não deixa de pé. Porque Deus, justiça nossa. Louvado seja Deus. E o vento oriental secou o seu fruto, murchou tudo. Acabou-se. Mas aquela pessoa tão imponente, tão importante, tão cheia de si, foi jogada por terra. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. O fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Deus, o Todo-Poderoso. Deus é fogo consumidor. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Sabe a melhor coisa que tem nesse mundo? Servir a Deus. O resto é resto. Não é o principal. Você poder deitar no seu travesseiro e ter a paz que vem dele e saber que ele está ali velando por você o tempo todo. Que você tem um dono, que é o Todo-Poderoso, que você se submete a ele, que você obedece a ele, apesar das nossas limitações e fraquezas. Porque, por certo, não somos os filhos que Deus merece ter. Nós poderíamos ser bem melhores. Mais ainda. Ah, mas eu faço tudo. Tá pouco. A verdade é essa. Por mais que nós oremos, busquemos a Ele, por mais que amemos a palavra, que nós temos compromisso de obedecer a Ele. Você está entendendo? Mas Ele merece infinitamente mais. Está entendendo? Louvado seja Deus para sempre. Então aqui está retratando a devastação do povo. Devastou tudo. Louvado seja Deus. Até os habitantes foram todos para a Babilônia serem escravos. Não vale a pena a pessoa continuar no erro. Não vale, por quê? Porque o final será a destruição. A verdade é esta.
O que é que Deus quer? Que sejamos seus servos, seus filhos e, mais do que tudo, seus amigos. É isso que Deus quer. Deus não quer que o relacionamento dele conosco seja só de Senhor e servo. Deus quer mais ainda do que isto. Glórias a Deus. Deus quer contar segredos. Você não conta um segredo a um servo seu. Os seus segredos mais profundos você vai contar a um amigo. Está entendendo? Assim é Deus. Deus não vai se revelar a qualquer pessoa, nunca. Mas aos servos, aos amigos, aos filhos, com certeza sim. Glórias a Jesus. Você está entendendo? A pessoa parece inabalável, intocável. Mas chega um momento que a força é arrancada. A força é tirada. E a queda é feia. Mas tudo isso, para o homem saber que Deus é Deus e a glória dele ele não dá a ninguém. Não dá. Pessoas que agem aqui nessa terra como se fosse Deus. E Deus olhando do céu e dizendo, você vai saber que você não é nada. O nome de Deus é Eu Sou Que Sou. Todas letras garrafais. Ele sim é, mas o homem? Glorificado seja Deus. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Acabou a glória, acabou o poder, acabou a eminência, acabou o destaque, acabou o sucesso, a prosperidade, acabou tudo isto. Está dizendo assim, aqui, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Entenda, Deus não bota todo mundo no mesmo balaio, não. Deus faz separação em quem serve e o que não serve. Está entendendo? É verdade. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Eu louvo a Deus por isso, pela onisciência de Deus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. E para encerrar, versículo 14. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu seu fruto, todo o fruto. Acabou. De maneira que não há nela nenhuma vara forte. Cetro para dominar. Acabou-se o domínio. Agora é escravo, agora é cativeiro. Sem fim. Porque eles morreram no cativeiro. Padecendo. Imagine Zedequias. Teve os olhos arrancados. Já parou para pensar? Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Então, verdadeiramente, se Zedequias tivesse visto as experiências dos reis anteriores, não teria acontecido a destruição da cidade e do templo. E ele também não teria esse fim tão trágico. Louvado seja Deus, mas ele não atendeu a palavra de Deus. Porque o coração dele não estava inclinado a isto. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
Se a pessoa não está com o Senhor, está em uma posição de grandeza, vai causar danos a muita gente, mas o preço vai vir. O preço virá. Louvado seja Deus. Mas a resistência de Zedequias a obedecer a palavra de Deus trouxe toda a ruína a Judá. A queda de Judá. Olhe só o que uma pessoa que é soberba, que faz o que quer, que não quer saber da palavra de Deus, nem obedecer às coisas, os mandamentos do Senhor. Olhe só os danos que esta pessoa causa a muita gente. E a Bíblia diz, esta é a lamentação, e servirá de lamentação, gemidos e gritos de dor, manifestação de sofrimento, de pesar, de angústia. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Não houve mais volta. Quando a pessoa chega nesse estado, tanta soberba, tanta desobediência, não tem mais volta. Segue-se o juízo de Deus. Deus é justiça. Deus, para alguém passar o que Zedequias passou e o que Jeoacás passou também, Deus deu muita chance, mas eles viraram as costas para Deus. Você está entendendo? Muitos que estão aí como autoridade estão assim, desprezando as coisas sagradas, insultando a Deus. Vão pagar caro. Muitos estão em trabalhos, em várias áreas, com o coração se achando que é o melhor de todos e causando danos a muitas vidas. Deus vai jogar por terra. Outros estão dentro dos ministérios, não tem parte nenhuma com Deus, mas tem cargos ministeriais distribuídos, só Deus sabe qual a intenção. Só Deus sabe. Pessoas que humilham muita gente. Pessoas que estão se achando que estão em destaque, que nunca vai acontecer nada. Deus vai derrubar. Para estas pessoas, Deus tem uma mensagem. Sabe qual é? Ezequiel 19. Versículo 10 ao 14, servirá de lamentação. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Só das lembranças das coisas que perderam e que não vão voltar mais. Acabou-se. Fechou o ciclo. Agora o ciclo é o ciclo da decadência, da humilhação, da colheita por tanta maldade que fez com muita gente, insensivelmente, sem nenhum sentimento no coração. Esta é a mensagem que Deus tem. É forte, mas é de Deus. Isto que é o importante. Veio dele. E vai te nutrir, te fortalecer. E quando tudo acontecer, se lembre dessa mensagem. O lamento da leoa. Acabou a força, o poder, a autoridade, a grandeza, a altivez, acabou tudo. Caiu por terra. Foi lançada ao chão para não mais se levantar. É o que está escrito na palavra de Deus,
Que o Espírito Santo de Deus guarde todos os inocentes, todos os humildes de coração. Que Ele supra todas as necessidades em todas as áreas. Que Ele desembarace o caminho de cada um. Que Ele estabeleça bênçãos, vitórias, paz, alegria, livramento, proteção. Tudo que venha do Senhor, as bênçãos da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.